Olá, alunos! Esse é o terceiro vídeo que eu gravo para o cenário de apoio da disciplina de Ética, Política e Sociedade e para o cenário do caso Eduardo e Mônica. Já gravei um sobre tabu, dando um suporte conceitual muito direto para pensar o que é tabu. Gravei um sobre políticas de prevenção à gravidez. Esse terceiro é um vídeo mais livre, para discutir alguns temas sociais que permeiam gravidez, vida da mulher, sexualidade de um modo direto, sexualidade como um elemento social, pensar a relação entre sexo e sociedade. Então é um vídeo mais livre, mais aberto. Vamos especular alguns temas aqui, tá bom? Nós já vimos que tabu significa interdição, proibição. E aí poderíamos perguntar, como que nossas sociedades hoje, Brasil, século XXI, lida com a questão da sexualidade, sexualidade entre jovens, como que essa questão é tratada? Será que há um tabu nisso? Eu acho que há um tabu, sim. A história do Brasil é muito particular, né? É muito particular. O Brasil estava sendo descoberto quando as nações europeias, por exemplo, estavam entrando na modernidade. Então o processo de modernização do Brasil, eu estou falando de modernização econômica, industrial, mas também moral, né, modernização humana, moral, de estilo de vida, de abertura comportamental, vai se dar na segunda metade do século XX. Para piorar, veio uma ditadura militar, que acaba interditando esse processo de abertura moral. Então esses temas, isso que é chamado de tema tabu, isso que a Europa lidou com esses problemas assim, há alguns anos, nós estamos tendo que lidar hoje. Estamos tendo que lidar hoje. A nossa geração, eu diria, nossa geração, nós estamos tendo que enfrentar alguns temas tabus que muitas nações europeias já superaram há pelo menos um século. Um século. Porque a história do Brasil é muito particular. Muito particular. Quando o Brasil começou a se abrir, a se modernizar, veio a ditadura militar, nós retrocedemos em temas morais, comportamentais, né? E aí estamos vivendo uma segunda onda dessa abertura, tentativa de abertura, né? Porque também existe um lastro conservador muito forte no Brasil. Então são questões sociais que a gente está aqui especulando, né? Então, por exemplo, nos anos 60, 1960, nos Estados Unidos da América, surge a contracultura, surge o movimento beatnik, surge todo o movimento de apologia ao uso da cannabis, por exemplo. É a segunda onda do movimento feminista. Tá? O primeiro era o movimento sufragista, que lutava pelo direito ao voto da mulher. Depois o segundo é o direito ao corpo, que envolvia questões do aborto, né? E uma participação mais efetiva da mulher na sociedade, não só na política, mas também na sociedade, na vida em sociedade. Segunda onda do movimento feminista, movimento ambientalista, então, enfim, uma série de lutas que pregavam abertura moral, que pregavam renovação moral. Tá? No Brasil, nessa mesma década, 64, golpe militar. Então nós retrocedemos nesse ponto, né, e precisamos esperar os anos 80, 90, principalmente o século XXI, para pensar nessas questões. Então eu diria, a sociedade brasileira tem muitos tabus. Muitos tabus. Os tabus permeiam o imaginário social. Se nós pegarmos, por exemplo, uma geração anterior à nossa, pegar, por exemplo, meus pais são extremamente religiosos. Isso é justo, eu não estou questionando isso. Mas é uma moralidade rígida, forte. Eles acham que a religiosidade deve ordenar a vida humana. São conservadores em termos morais. Embora meus pais até se esforcem para não serem conservadores, mas é uma questão geracional. Existe um limite ali, um limite que eles não topam passar, né? Não topam questionar, refletir. Por isso que eu digo, eu acho que isso é um tema próprio da nossa geração, né? Nossa geração que, sei lá, passou pela adolescência no começo dos anos 2000, como é o caso, né? Vivi minha adolescência no começo dos anos 2000, ali, virada da década, do século também. Então é uma geração, essa é uma tarefa nossa, enquanto cidadãos, enquanto intelectuais públicos também, pensadores, né?
Sou pesquisador de filosofia contemporânea, de mundo contemporâneo, de cultura contemporânea, de experiências contemporâneas, experiências corporais, artísticas, como que os corpos hoje se relacionam com prazer. Então é muito interessante pensar todas essas questões. Pela filosofia, pela sociologia, pelas artes, pela psicanálise, pela cultura, expressões culturais. E a sexualidade é um elemento muito forte, né? Permeado por tabus. Michel Foucault, que é um filósofo francês, já trabalhei Foucault com vocês, principalmente o conceito de biopoder, né? Ele tem um livro chamado História da Sexualidade. Ele publicou 3 volumes. História da Sexualidade, publicou 3 volumes, deixou o rascunho para o 4º volume, que acabou de ser publicado na França, inclusive. Ele planejava publicar 6 volumes, mas morreu no auge da produção filosófica dele. Ele conseguiu publicar 3. No primeiro é muito interessante, porque trata da modernidade. O segundo e o terceiro falam das práticas sexuais na antiguidade. São livros com caráter histórico, filosófico, mas voltados para a antiguidade. O primeiro fala da modernidade. Modernidade capitalista, industrial, liberalismo. Um período muito próximo do nosso, né? E lá o Foucault faz uma afirmação muito interessante, que ele vai dizer: para o capitalismo, para a modernidade, para o processo de modernização do mundo e do Ocidente, a sexualidade nunca foi um tabu. E aí ele bate de frente com Freud, com a psicanálise, com Reich, que era um psicanalista que estava pregando lá a libertação sexual. É preciso se livrar desses ferrolhos sexuais que reprimem a sexualidade. Isso é algo muito forte no começo do século XX. Era uma estrutura de pensamento muito forte. Libertação sexual, libertar a sexualidade das amarras, né? E o discurso que se tinha era que o capitalismo e a modernidade reprimia a sexualidade. Foucault vai ler isso e vai dizer: o capitalismo nunca reprimiu a sexualidade. O modo como o capitalismo lida com a sexualidade não se dá pela repressão. Pelo contrário, Foucault vai dizer: o capitalismo soube inclusive mercantilizar a sexualidade, conseguiu dar um caráter comercial para a sexualidade, comercializou, capturou para si, né, e transformou numa peça da sua engrenagem. O capitalismo se apropriou da sexualidade. E aí Foucault faz umas descrições muito interessantes, né? Vai dizer: a indústria pornográfica nasceu nesse período. Antes disso não se tinha indústria pornográfica, o sexo não era comercializável. Então isso nasce com a modernidade, e ideia de bordel, prostituição, zonas de prostituição, nascimento dos sex shops. Então ele vai dizer: não tem tabu sobre sexo. O sexo não é um tabu para a modernidade. A modernidade criou todos esses elementos aí. Indústria pornográfica, pornografia, sex shop, né? Tudo isso são elementos muito modernos. Um cidadão grego não sabia dessas coisas, né? Tinha uma relação muito restritiva com o sexo. Então a modernidade não reprime, não é verdadeira essa sentença. Isso é Foucault, né? Podemos questionar: será que o Foucault tem razão? Não tem razão? Mas é um grande autor, consagrado pela história do pensamento. E aí ele defende essa ideia de que o capitalismo nunca reprimiu a sexualidade. Pelo contrário, o capitalismo fez proliferar o que ele chama de práticas discursivas sobre a sexualidade. Prática discursiva. Ele estimulou que as pessoas passassem a falar muito sobre sexualidade. Não é à toa, por exemplo, que as novelas televisivas, programas televisíveis exploram muito esses temas, porque dá audiência, desperta a atenção. Então Foucault percebeu que o capitalismo se apropriou e estimulou práticas discursivas sobre o sexo, sobre a sexualidade. E por outro lado, menosprezou as experimentações sexuais. Então a modernidade negligenciou a experiência sexual propriamente dita e hipervalorizou discursos sobre a sexualidade. E aí o Foucault vai dizer: é como se o sexo se transformou num tema de estudo e das ciências, inclusive. Ele saiu do campo da arte erótica, deixou de ser um tema artístico, estético, o sexo, né? Deixou de ser um tema artístico, estético, e passou a ser um objeto de ciência, assim, algo passível de discurso, de verbalização. Muito interessante isso que Foucault diz sobre a sexualidade, né? É um livro dedicado a isso, se chama História da Sexualidade. E aí é nesse livro, inclusive, que ele anuncia o biopoder. É no meio dessa reflexão sobre controle do comportamento, controle do prazer, relação entre os corpos, que o Foucault descobre o biopoder e anuncia o biopoder.
Depois disso, uma série de pensadores vão dialogar com Foucault. Foucault se torna paradigmático, se transforma num paradigma de pensamento, né? Só para mostrar a importância de Foucault, principalmente no que se refere ao tema da sexualidade, eu vou mostrar uns livros para vocês aqui. São livros polêmicos, tá? Temas polêmicos, mas eu estou usando mostrar isso para vocês para romper um pouco a ideia de tabu. Nós estamos discutindo tabu, romper com esses tabus é muito importante. Por isso que eu vou mostrar esses temas, esses livros, né? Que são temas pesados. E, por exemplo, esse é muito interessante, né? Se chama Testo Junk, texto de testosterona. O uso da testosterona, junk, né? Que é droga. O subtítulo é Sexo, Drogas e Biopolítica na Era Farmacopornográfica. Então veja, está dialogando diretamente com o conceito de biopolítica de Michel Foucault. Esse livro era uma pessoa trans, né? Isso que é curioso. Era uma mulher, se chamava Beatriz Preciado. Mas ela passou por um processo de transformação e aí aderiu ao nome Paul Beatriz Preciado. Esse livro é um relato pessoal do uso da testosterona por ela, né? Chama de Paul, né? Pelo Paul. Hoje ela é o Paul, né? É um relato pessoal em que ela vai descrevendo os procedimentos, como se deu as transformações corporais, é um relato autobiográfico, mas ela recupera suporte conceitual de Foucault, de Deleuze, de Guattari. Então ela mistura uma reflexão conceitual com um relato pessoal. Muito interessante. É um grande livro de filosofia contemporânea, de cultura contemporânea, né? Ou mesmo disso que se chama de literatura rebelde, autônoma, né? Chame-se como quiser, né? Mas assim, é um livro que se dedica a pensar o mundo contemporâneo, o mundo que a gente vive, né? E é bom que existem pessoas que queiram pensar esse mundo contemporâneo, ao invés de simplesmente renegá-lo. Então tem Beatriz Preciado, editora N-1, que é fantástica. Tudo que essa editora publicar, podem ler porque é fantástico. Tem o livro da Judith Butler, né? Tudo que a Judith Butler escreveu, podem ler, que é fantástica, né? Uma das principais nomes do pensamento feminista, né? Da literatura feminista, filosofia feminista. Esse livro em particular é muito interessante, dialoga muito com Foucault. Se chama A Vida Psíquica do Poder. Ela vai fazer uma análise das sociedades modernas, né? E ela vai recuperar a ideia do patriarcado, vai dizer, o mundo foi estruturado pelos homens, foi pensado pelos homens. O papel que a mulher ocupa nesse mundo é totalmente secundarizado. E aí é interessante como as mulheres, elas absorvem, elas subjetivam, elas interiorizam essas relações patriarcais e isso dá forma para o seu comportamento. E aí como romper com esse processo de subjetivação das estruturas sociais, né? Por isso que é a vida psíquica do poder. Ela vai dizer, o poder atua principalmente na sua mente. Isso está em Foucault já, ideia de subjetivação das relações de poder. Muito legal, a pensadora feminista também, Judith Butler. Por que eu estou dizendo isso? Porque envolve sexualidade. Relação entre sociedade, política e sexualidade. Judith Butler. Tem também, esses são mais polêmicos, né? Fogem um pouco do tema, acho que fogem um pouco, mas envolvem temas tabus, né? Kata Poli, um livro sobre aborto, publicado pela Autonomia Literária, traz alguns argumentos favoráveis ao aborto, tá? Talvez seja interessante ler para conhecer a argumentação. Não precisam concordar, o tema do aborto é complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Eu mesmo procuro não opinar sobre esse assunto, porque eu acho que diz respeito às mulheres, principalmente às mulheres. Então vocês nunca me verão eu me posicionando nesse debate. Mas é interessante conhecer os argumentos. Como pesquisador é interessante conhecer os argumentos. Então tem um livro chamado Pró, da Kata Poli, reivindicando o direito ao aborto. E por último tem um livro do professor Henrique Carneiro, professor da USP, um livro sobre drogas, principalmente cannabis, né? Maconha, história do proibicionismo, vai fazer um resgate histórico, filosófico das tentativas de se proibir o uso das drogas, né? E também os movimentos de libertação, de legalização. E ele vai dialogar diretamente com Foucault, o conceito de biopoder. Seria o proibicionismo uma atitude de fazer viver? Ou seria a legalização uma atitude de fazer viver? Outro tema tabu, droga, né? Então tem que ter uma literatura contemporânea vasta aí, vasta. Eu me interesso muito por esses temas tabus. Eu tenho uma verdadeira paixão pelo estudo desses temas, né? Eu sou um entusiasta do mundo contemporâneo. Eu não lamento o mundo contemporâneo. O
Muita gente lamenta o mundo contemporâneo, né? As relações líquidas. Vivemos num mundo onde as relações são líquidas, o amor é líquido, a verdade é líquida, tudo é líquido, né? E líquido significa temporário, efêmero, com prazo de validade. E as pessoas lamentam muito isso, né? Eu olho para essa temporalidade e eu gosto muito disso. Eu gosto disso. Falo, cara, que legal. Já que as coisas são temporárias, vamos aproveitar, vamos tirar um prazer disso. Vamos tirar um prazer disso. Eu pesquisei muito esse tema no mestrado. Qual o valor da temporalidade, daquilo que é temporário, efêmero? Há alguma positividade nisso? E aí cheguei à conclusão de que a liberdade é sempre uma experiência temporária. Ela não é um direito a ser conquistado, ela não é uma característica existencial, como dizem os existencialistas, né? O existencialismo, ela é uma experimentação temporária. Nós não somos livres, em última instância nós não somos livres, nós somos sujeitos. O sujeito vem de assujeitado, então nós somos assujeitados pelos discursos, pelos valores, pelo outro, né? Mas dentro dessa dinâmica de sujeição nós conseguimos experimentar a liberdade temporariamente. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Mas é isso, pessoal. Um pouco sobre sexualidade, temas tabus, vida na sociedade, um pouco de história do Brasil, eu comecei comentando, né? Então é isso. São temas gerais para discutir aí. Tabu, sexualidade, tá bom? Os vídeos anteriores acho que dão um suporte mais direto. Esse é um vídeo mais de especulação, tá bom? É isso. Um abraço para vocês. Vou disponibilizar esses vídeos e depois a gente pode conversar online para esclarecer dúvidas. Abraço.